Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Muito bem. Meu nome é Wesley, trabalho hoje na Secretaria de Gestão. Minha colega Célia está aqui, passando. Trabalhamos ali no Departamento de Normas e Sistemas de Logística, recentemente reestruturado, renomeado. Alguns desafios estão postos aí, um deles é a questão da sustentabilidade, né? Eu tenho aqui como meta mostrar para vocês aqui, fazer uma passada geral no normativo que trata sobre a sustentabilidade, mas, como eu estava conversando com um colega aqui agora há pouco, eu não pretendo me ater somente à questão legal, porque senão ficaria muito chato, né? Seria enfadonho, né? E, nesse sentido, a gente tenta aqui passar para vocês também aquilo que está por vir, em termos práticos, quais são as ações que o Ministério, no caso o Departamento de Normas, o meu departamento tem aí trabalhado recentemente nessa questão de sustentabilidade. A colega do PNUMA falou coisas importantes em relação ao cenário internacional. Nós tivemos recentemente um contato com a equipe do PNUMA, foi bem interessante estabelecer e saber que existem parcerias estabelecidas, na verdade, num contexto que expande, né, a questão nacional. E, nesse sentido, a gente tem tentado trabalhar em conjunto aí com vários ministérios, de forma articulada. É um grande desafio trabalhar em rede, né, trabalhar de forma coordenada. E nós estamos aí com esse desafio, com uma equipe não tão grande, né? Todo gestor fala que a equipe é pequena, né? Então, a nossa equipe também não é tão grande, a gente tem algumas questões, alguns desafios também de pessoas, mas os desafios não esperam, né? A gente precisa avançar e, em cima disso aí, vou tentar expor para vocês aqui, espero contribuir com o dia de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que possa ser proveitoso. Bom, a nossa agenda é essa aí: poder de compra do Estado, contratações sustentáveis, viabilidade jurídica e desafios, né, como eu falei. Vamos falar um pouquinho do histórico. O histórico, ele é importante. Eu cheguei aqui, eu estava pegando o finalzinho da palestra da Marina e achei importante contextualizar, né, a origem do tema sustentabilidade. Então, trouxe aí, 9 quadrinhos, uma breve história para registro. Não quero que vocês se atenham a cada um desses quadros, mas, basicamente, a história vem desde 72. Quantos sabiam que desde 72 se trata desse tema, né? A origem do tema sustentabilidade começou lá na Conferência de Estocolmo, quando se tratou da questão da sustentabilidade, do consumo, do consumo sustentável. E, em cima disso, logo em seguida, em 87, alguns anos depois, na verdade, o relatório Nosso Futuro Comum, que é o conhecido como relatório de Brundtland, em 87, tratou também do tema, trazendo a importância de se pensar no futuro, né? Eu estava comentando com um colega aqui, agora há pouco, do TCU, que as nossas necessidades são ilimitadas, né? Isso parece um chavão, mas, na verdade, ela não é. E os nossos recursos são limitados, né? Quem não está vivendo aí um momento aí de contingência orçamentária e tendo que apagar luzes ao sair, né? Enfim, é uma prática que tem que se colocar no nosso dia a dia, mas muita gente não observa isso. E, enfim, 18 horas o ar-condicionado desliga e várias outras ações que nos impõem aí uma responsabilidade também do ponto de vista do gasto, né? Aí vem, logo em seguida, em 92, aqui no MAD, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Logo em seguida, foi assinada a Agenda 21, por 179 países, inclusive o Brasil. E, em 95, a Oslo Ministerial Roundtable Conference. É sempre bom colocar alguma coisa em inglês assim, para você parecer mais bonito, né? Em 95, e, em 2002, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável.
e em 2003 o processo de Marrakech, que estabelece 10 anos aí para a mudança de padrões mais sustentáveis de produção. Enfim, em 2011 o Brasil lançou o primeiro plano de ação para a produção e consumo sustentável, e na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, o futuro que queremos, em 2012. Bom, esse é um contexto rápido para que vocês... deixa eu ver se eu consigo passar. Você pode passar para mim? Que não está funcionando mais. E aí, no contexto, no poder de compra, sobre o poder de compra, a gente precisa relatar aqui a importância do Estado, né? De um volume significativo de compras, e eu estava aqui pegando um dado atualizado, não sei se eu vou conseguir acessar aqui da rede Wi-Fi, mas basicamente nós temos aqui, nesse dia, 61.090 processos de compra, com um valor estimado em torno de 27 milhões de reais em compras, e esse valor tende a crescer ao final do ano. Todos sabem que todo gestor gosta, né, de fazer uma execução orçamentária e usar o orçamento que tem. Não é um comportamento interessante, mas é essa a realidade que vivemos. O contexto muito amplo do poder de compra, então, sobre o poder de compra do Estado, tem um aspecto social, econômico, ambiental, político, espacial, cultural, induz transformações estruturais que geram impacto na produção. O poder de compra do Estado, ele permite essa interferência regulatória, vamos dizer assim, no mercado, permitindo que transformações no mercado privado aconteçam. A implementação de políticas públicas de sustentabilidade mobilizam tanto o setor governamental quanto o setor privado. Então, você, mudando o comportamento dentro do governo, você interfere positivamente no Estado, no mercado, perdão, e as contratações da administração pública deixam de ser meramente atividade meio, por favor, pode passar, para ser uma atividade fim, ou seja, a execução de políticas públicas através do poder de compra do Estado. Bom, vamos falar agora, então, de sustentabilidade. Essa é a definição dada pelo relatório de Brundtland, 87, onde ele diz: é a capacidade de satisfazer as próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações futuras, né? A primeira definição, lá em 87, sobre a sustentabilidade, traz essa necessidade de se pensar hoje, mas também de se pensar e ter o compromisso ligando com o amanhã. Você ter aí uma oportunidade de redução de gasto e você pensar que exatamente há recursos, porém eles são limitados e é necessário pensar nas gerações futuras. Pode passar, por favor. A logística sustentável, isso definido na nossa IN 10 de 2012, processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado. Ou seja, é um desafio absurdo, né? Considerar a questão ambiental, a justiça social, ou seja, o poder de compra do Estado, movimentando tanto a questão, tratando tanto a questão ambiental, mas também trabalhando a questão da justiça social e o desenvolvimento econômico. Um desafio enorme em relação aí ao tema de logística sustentável. Bom, e aí nós temos 3 dimensões importantes que devem ser observadas, tendo esse contexto aí da logística sustentável numa dimensão do poder de compra do Estado, que é tornar economicamente viável, ser socialmente justo e ambientalmente correto, né? Eu tenho que promover compras que sejam viáveis economicamente, que viabilizem o mercado, se estruturar, e aí tem uma responsabilidade importante do Estado em fazer a interlocução, e a gente vai falar um pouquinho disso mais ao final, e não deve-se ter medo de falar com o mercado privado, porque é isso que vai gerar esse alinhamento de expectativa, esse rearranjo do mercado privado, ser socialmente justo e ambientalmente correto,
são essas dimensões que são tratadas aí no âmbito da legislação. Então, vamos passar aqui rapidamente por alguns artigos, acho que todos já conhecem, a gente não precisa demorar muito, e eu só queria destacar aqui que o artigo 3º da lei trata sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. É um desafio enorme, não é apenas colocar lá o artigo 3º, as diretrizes da 8666 que tratam desse tema, para que lá no relatório de gestão, quando o TCU for analisar, julgar as nossas contas, estejam lá os nossos processos de aquisição, o artigo 3º. Não é somente isso, né? É você, de fato, trabalhar o tema e criar especificações que sejam para as suas aquisições e contratações que sejam aí, que levem as questões de sustentabilidade. E esse slide aqui é bem interessante, e aí mexe um pouco com a nossa realidade. Ele trata aqui de um assunto importante, que tem a ver com o ciclo de vida. O critério de sustentabilidade não deve ser algo estanque e pensado apenas no início. Ele deve ser levado como deve ser pensado em todo o processo, né? O processo de aquisição, ele tem que levar sim em consideração questão de sustentabilidade, porém o pensamento a priori ele deve se repetir a análise e o monitoramento dessas ações durante a contratação, a recepção do serviço, né, ou do seu bem, para que sejam de fato avaliados os critérios de sustentabilidade que foram estabelecidos inicialmente na contratação. Quando você fala de ciclo de vida, parece muito simples o termo, porém é um desafio grande, porque pensar em custo no curto prazo, ou custos a priori, o custo de aquisição de um mobiliário que leve em consideração aí uma madeira de reflorestamento, por exemplo, e eventualmente isso vai gerar sobrepreço por conta do tratamento. Isso não é uma verdade em todos os processos, mas isso tem se refletido aí, nas aquisições sustentáveis. Isso tem que ser levado também em consideração à mitigação ou ao desempenho que aquilo vai gerar ao final da aquisição daquele produto até o seu desfazimento. Ou seja, como vai ser importante você avaliar o resultado daquela contratação ou daquela aquisição, daquele custo, em relação ao seu retorno. É isso que é importante. E a incorporação desses aspectos no processo é fundamental para que se enxergue isso. O custo da aquisição, mas também toda a cadeia que se tem com a compensação de eventuais perdas, caso aquele produto ou aquele bem não tivesse sido comprado. No próximo slide, nós temos aqui, então, 3 aspectos importantes das contratações sustentáveis. Um deles é o aspecto da sustentabilidade em todo o processo, como eu já falei. Os critérios de sustentabilidade que serão vinculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada, isso é importantíssimo, ter uma especificação técnica razoável do seu objeto, para que haja, de fato, uma verificação da qualidade e da qualificação da especificação do objeto, desde a especificação até o final, como eu falei. E a comprovação das exigências mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório. Esse assunto é um assunto um pouco polêmico, porém tem ganhado aí a gente tem tido alguns retornos de alguns sucessos em relação à cobrança de certificação por instituições oficiais. É um tema ainda espinhoso, porém, acredito que a questão da rotulagem, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, e também a exigência ou a solicitação de certificação por meio de instituições acreditadas, é um desafio futuro, e não é tão distante assim. O papel do Estado nesse processo é importante, do ponto de vista de conversar com o mercado, e de modo que a gente consiga ter uma instituição formalizada
do processo de compra e que o mercado consiga enxergar isso, né? O grande desafio é esse, você trabalhar aí a interlocução com o mercado, de modo que o mercado consiga enxergar no poder do Estado o campus, o locus correto para a atuação no poder de compra em relação às contratações sustentáveis. Próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a viabilidade jurídica, e aí a gente trata aqui de alguns temas, desde a Constituição Federal, a Carta Magna, falando aqui no artigo 170 da ordem econômica, falando um pouco também da defesa do meio ambiente, da inclusão de tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos, né? Tem todo um balizamento em relação ao direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, no artigo 225, e princípios como o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, que rege a administração pública em relação aí às nossas contratações que são realizadas aí dentro de um princípio também constitucional, mas também legal. E o artigo 174 da Constituição determina que o Estado exerça, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica, abrindo a possibilidade do setor do poder público atuar como agente normativo e regulador da atividade econômica. Isso faz todo sentido quando a gente movimenta o mercado e permite que o mercado consiga reagir à ação do Estado. Esse é o desafio, né? Utilizando-se para tanto de instrumentos como a licitação pública, como eu falei, para cumprir com o seu dever de proteção do meio ambiente. Aí vem outras dimensões, a erradicação da pobreza, a proteção ao consumidor, a dignidade da pessoa humana e outros aspectos aí que podem ser levantados. O próximo slide trata um pouco sobre as outras legislações que tratam do tema. Então, você tem rapidamente a Política Nacional do Meio Ambiente, na Lei 6.938, a Política Nacional da Mudança do Clima, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode passar, a Lei Complementar 147, que tipifica o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as micro e pequenas empresas, conceitos jurídicos do Decreto 7546, da margem de preferência, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei de Crimes Ambientais, Política Nacional de Conservação e Uso Racional. Eu tentei demonstrar aqui para vocês que o que não falta é normatização, né? O fundamento jurídico ele está permeado aí em todos os segmentos. Uma outra lei, inclusive, gestada no âmbito do Ministério do Planejamento, foi o RDC, que inova ao trazer maior detalhamento na especificação em relação ao impacto ambiental, à mitigação e compensação, aspectos envolvidos no ciclo de vida da produção de resíduos, destinação de resíduos, requisitos de sustentabilidade na fase de habilitação. Ou seja, a RDC veio contaminado por esse rol de questões aí que já foram colocadas. Esse é um arcabouço bem resumido, porém não é exaustivo, porém tem grandes iniciativas que tiveram resultados interessantes, o próprio CISPES, o decreto 746, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco novamente, vários outros normativos, a própria IN01, a IN02, 2008, PLS, dentre outros. Aqui mais um resumo também, para que fique o registro aí para vocês, se vocês quiserem depois ter acesso à apresentação para facilitar, então, aqui numa ordem um pouco mais cronológica, com a IN01, tratando de critérios de sustentabilidade, o decreto 7746, que institui a CISAP, e a obrigatoriedade da elaboração do PLS, a IN10, com as regras de elaboração do PLS, e a N02 de 2014, regras para máquinas e aparelhos consumidores de energia, e a questão da etiquetagem, né, muito importante, a portaria MP 23 de 2015, boas práticas de gestão do uso de energia, água e monitoramento desses bens, né, enfim. E aí eu chego aqui onde eu queria chegar,
Aqui foi não foi exaustivo, mas foram vários normativos que foram falados aqui. Mas o decreto 7746 ele tem uma especial, ele tem um ponto aí importante no processo. Ele, como o último item fala, ele afasta dúvidas ainda existentes. Ele tem um papel importante porque ele afasta dúvidas no âmbito jurídico sobre a possibilidade de inclusão de critérios de sustentabilidade nas compras públicas. Isso deixa de ser um mito e o decreto tem esse papel de consolidar a regulamentação até aqui, que vocês viram bem esparsa, né, com várias temáticas e vários dispositivos, e regulamenta o artigo 3º da 8666, que fala sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Bom, e aí eu chego nos desafios, né? Aí, aqui não quero ficar apenas nas promessas, mas tentar aqui colaborar com vocês numa reflexão em relação à atuação do Estado e ao desafio que todos nós, inclusive o Ministério do Planejamento, enquanto órgão regulamentador e também como órgão que compra, tem por vir, né? Eu tentei relacionar 4 desafios e eu vou explicar cada um deles. Um é o monitoramento da ação do Estado, que é um desafio, e quando você estabelece o monitoramento dessa ação, você gera um sentimento de que alguém tá olhando aquele gasto, alguém está percebendo aquilo ali, e você pode ser cobrado por isso. E o sentimento que existe hoje na administração pública é de que o orçamento está ali para ser gastado, para ser utilizado, né? E não é bem assim. O segundo desafio é o estabelecimento de critérios de sustentabilidade. Isso não é muito claro, e esses critérios eles estão sendo objetos de estudo em conjunto aí com o PNUMA e com outros parceiros, com o próprio MMA, com consultorias que estão sendo realizadas. 3, planejamento de forma integrada e articulada do governo. Isso é um ponto importantíssimo no desafio que o governo tem de comprar de forma articulada, racionalizando o recurso, diminuindo o custo operacional e fazendo compras mais eficientes. E, por fim, número 4, centralização de ações, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, no próximo slide, para monitoramento da ação do Estado, o que eu proponho aqui como uma solução, acho que é muito forte, uma proposta de encaminhamento, né, para as próximas gerações e próximas atuações aí do governo, seria o controle de itens adquiridos, isso em relação ao que a gente chama de CAT-MAT. O nosso catálogo hoje ele é bem contaminado com ações anteriores que foram, né, vieram sendo alimentadas no catálogo, informações e que hoje não refletem objetivamente aquilo que o governo compra do ponto de vista de qualidade da informação. É óbvio que lá dentro tem uma infinidade, são cerca de 253 mil, aí, aproximadamente, itens, e é um absurdo você pensar que um catálogo de materiais possa ter uma quantidade enorme como essa. Então, é natural que, para monitorar essa ação, eu preciso tratar a base, e a base é o catálogo de materiais, né, e bens e serviços, né, na verdade, não somente de materiais, mas também dos serviços que são contratados pelo governo. Então, a partir do momento que você qualifica esse cadastro, e isso gera dentro do governo e para fora do governo uma sinalização de que o governo compra e sabe o que quer comprar, e sabe definindo critérios, né? Definindo critérios objetivos e que podem permear esse cadastro os critérios de sustentabilidade que estão sendo objetos, é um desafio, né? Um deles é, se eu não me engano, de especificações na área de ar-condicionado, de condicionadores de ar. Isso tem sido foco aí recente de um estudo, e tem especialistas na área que tratam desse tema, e você ter esse acesso a um cadastro qualificado gera uma qualidade na sua aquisição, sem dúvida. O controle de preços de referência, e você tendo um controle dos itens que são adquiridos, você tem aí, naturalmente,
um controle melhor daquilo que você paga para o mercado para adquirir determinados produtos. E no monitoramento dessa ação é importante que o governo sinalize, né? Eu vou comprar tanto e vou gastar tanto, né? Eu vou comprar X unidades e vou gastar Y reais em cima dessa quantidade que eu estou sinalizando. E o controle de consumo físico financeiro. Se eu tenho uma demanda e eu sei que essa demanda existe, e aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês no próximo slide, que o monitoramento dessa ação do Estado, ela requer uma atuação conjunta, uma atuação de modo que os órgãos da administração pública federal, aí nas suas demais dimensões, né, direta, autárquica, fundacional, todos eles sinalizem aquilo que querem comprar, né, aquilo que eles, o que cada um vai avançar em termos de investimento e também daquilo que ele vai comprar em termos de material de consumo e outras necessidades de cada órgão. Bom, em relação aos critérios de sustentabilidade, dessa fatia aí, eu tenho 3 também itens para salientar para vocês, que são os modelos de especificação padrão. É preciso avançar nesses modelos de especificação, como eu falei, um deles é a especificação de condicionadores de ar e outras especificações que podem ser objeto aí de especificações padrão, e que vão dar ao gestor, na prática, a condição, a segurança jurídica, vamos dizer assim, para que ele não seja, a posteriori, penalizado pelos nossos colegas do Tribunal de Contas da União e demais órgãos de controle, para que haja, de fato, uma segurança para o gestor público solicitar aquelas especificações na sua especificação de termo de referência e fazer a contratação conforme se deve fazer. Uma outra possibilidade e necessidade é a adoção de rotulagem. Por que possibilidade? Nem todas as aquisições elas terão rótulos e etiquetagem no curto prazo. A etiquetagem ela vai permitir que, no curto prazo, a gente consiga estabelecer padrões mínimos de qualidade e a gente consiga certificar determinadas fatias, determinados nichos de produto, né? Com aquela etiqueta, com aquele selo e na especificação que você solicitar no seu termo de referência para aquisição, você consegue minimamente balizar a sua compra, nunca na fase de habilitação, sempre na fase posterior de avaliação das condições de prestação do serviço e até mesmo durante a fase de execução do contrato. Caso o prestador de serviço não mantenha aquelas condições, é obrigação do gestor de penalizar, né? Isso não vai impedir que o gestor público solicite especificações de rotulagem, etiquetagem e outros critérios que possam ser aferidos ali por instituições acreditadas. E o terceiro item para estabelecimento de critérios de sustentabilidade são avaliação do ciclo de vida por área de especialidade. Essa avaliação do ciclo de vida é importante porque cada produto tem um ciclo de vida, óbvio, porém, ele permite que você consiga analisar e dar tranquilidade ao gestor para que ele consiga executar a sua compra e faça uma análise desde o início até o fim e veja se verifique se há alguma cláusula de desempenho que não esteja sendo considerada no início da compra. Então, você tem ali uma aquisição que foi pensada, só que ela gerou um sobrepreço na pesquisa de mercado, e isso pode não se refletir como um custo total, porque durante o seu ciclo de vida você pode mitigar e você pode reduzir a atuação, o uso, o custo, né, do produto com eventuais ganhos. No próximo item, no planejamento de forma integrada e articulada, nós temos aqui, então, 3 também itens importantes, que são plano de aquisições e contratações com critérios sustentáveis, né? A importância de você gerar um plano dentro, um planejamento e
integrar esse plano a uma ferramenta, e aí uma ferramenta tecnológica que divulgue isso para o mercado. Outra sugestão são metas de gasto para o Estado, onde você tem aí o estabelecimento numa ferramenta centralizada de planejamento, quais são as metas que o governo tem para determinados gastos em relação a determinadas fatias. Estabelecendo metas, você consegue, de fato, permitir que o gestor não compre por comprar, não apenas adquira material de consumo porque eu vou gastar, o recurso está aqui, eu vou fazer a minha compra, porque senão eu vou ficar sem depois. Recentemente eu tive contato com um colega de uma instituição federal e disse que teve uma dessas instituições que comprou 5.000 Rorex, aquele objeto que você usa para poder fazer você apagar, né, aquilo que você escreveu. E aquilo daria ali conta tranquilamente para os próximos 10 anos ali na instituição, dado o volume que ele tinha adquirido. Não se pensa em gastar, não se pensa em como utilizar, e sim em gastar. E essa cultura é que precisa ser investida. E, para isso, nada melhor do que a instituição de um planejamento inicial das aquisições. E aí vem a questão, com critérios sustentáveis, né? Se você faz um planejamento e adquire, dentro dessa cultura de planejamento, o pensamento em relação à sustentabilidade, esse planejamento ele tende a mudar a cultura, primeiramente, e, em seguida, a efetivar uma compra mais sustentável, mais adequada para os princípios da administração pública, que já foram falados. E, por último, a priorização de bens e serviços pela relevância, né? Não há como atacar todas as fatias de uma vez só, né? Para se começar, é preciso dar o primeiro passo. Já disseram aí que, para você correr uma maratona de 40 km, você precisa comer o primeiro quilômetro. Então, tem que se começar, né? A proposta é que a gente priorize aí, bens e aquisições de serviços, e contratações de serviços, perdão, pela relevância, né? Você estabelecendo fatias de relevância, você consegue então identificar determinados desafios, enfrentar esses desafios, retroalimentar o processo e fazer aí a extensão dessa priorização para outros bens que são adquiridos rotineiramente pela administração pública. Por que não se pensar em fazer isso por meio de uma central de compras, que é a estrutura que nós temos hoje lá no Ministério do Planejamento? Por que não se registrar preço para órgãos afins dentro de uma mesma estrutura? O Poder Judiciário é profícuo em casos assim. Por que não se pensar em comprar Rorex para uma estrutura grande ou qualquer outro bem de forma centralizada, né? Então, esse plano de aquisições vai permitir a contratação de forma integrada e articulada. E a centralização de ações, como eu falei, com o uso aí de recursos e do apoio de uma central de compras, né? E isso vai permitir que se reduzam gastos, né, custos operacionais da contratação. O mesmo processo que você instrui num lugar, você instrui em vários outros órgãos, e você tendo aquela especificação padrão, como nós falamos anteriormente, já sendo estudada, previamente analisada por especialistas, você consegue replicar esse modelo numa compra centralizada, de modo que você consiga replicar essa ação e ganhar em escala, né? E aí vem o poder, a gente linka aqui com a questão do poder de compra do Estado. Potencializar a interlocução com o mercado, e eu falei isso já no início, então não é segredo para vocês, isso é muito importante. Eu tenho acompanhado algumas palestras do Frederico, o secretário de Logística do TCU, e ele tem relatado muito isso. Não tem que ter medo de conversar com o mercado, né? Se há uma coisa com quem a gente tem que conversar, é com o mercado, porque é o mercado que fornece o bem, né? O mercado ele vai se moldar a uma necessidade que está sendo apresentada. Se o mercado não enxerga essa necessidade, não há transparência dessa necessidade,
é complicado, ele não vai conseguir se preparar. Eu queria pedir um copo d'água, se conseguir para mim, obrigado. E a padronização de bens e serviços, como eu falei, se você centraliza ações, você consegue padronizar especificações e, em cima dessas padronizações, você consegue avançar e contratar melhor, né? Bom, e aí, para finalizar, eu queria relatar alguns desafios, né? A gente está aí numa fase aí de estudo, algumas coisas já saíram da fase de estudo, já estão mais avançadas. A própria N02 ela já está sendo gestada, já está tramitando dentro do Ministério do Planejamento. Então, a IN que baliza toda a contratação aí de bens e serviços, ela está sendo trabalhada no intuito de qualificar para a administração pública essas questões, né, de sustentabilidade, e não somente isso, mas a própria instituição do planejamento, né? Tudo que você vê em relação à logística sustentável, você tem lá a palavrinha plano, política, né, planejamento, e a gente está tentando incorporar no DNA da nova IN essa cultura do planejar, e aí incluindo dentro dela os critérios de sustentabilidade. Então, a primeira etapa então que eu posso relatar para vocês aqui e antecipar para vocês de coisas que já estão acontecendo lá dentro do nosso ministério, é a alteração, né, do decreto do PLS, né? A gente está aí numa fase de estudo de como promover essa alteração, a consolidação das instruções normativas, essa faixa laranja aí que vocês estão vendo, e a instituição, de fato, de um plano anual de contratações. Esse aí, e aí tem uma palavra-chave ali embaixo, que chama acórdão, né? Acórdão do TCU, e é o acórdão famoso que trata aí, desde 2014, de várias ações que foram dadas ao longo desses anos, no que se refere à aquisição e a forma como o governo adquire, e permitindo ali também um diálogo com o tribunal, para que ações convirjam no sentido de dar ao gestor obviamente, a destinação final, que é a aquisição, maior confiança e maior segurança jurídica, para que o gestor tenha, de fato, uma segurança aí para não ter o seu CPF daqui a alguns anos sendo requisitado aí, né? No próximo slide, eu queria só desenhar para vocês aqui fazer um zoom, né, naquilo que a gente está gestando em termos de desafio aí, para se chegar ao plano de gerenciamento das contratações. Para antes do plano de gerenciamento, que vai permitir essa visibilidade para o mercado, e essa previsibilidade, eu acho que a palavra é essa. Eu acho que, se de tudo que eu falei até agora não ficou muito, você não tenha fixado alguma coisa, fixe essa palavra. O plano de gerenciamento das contratações vai garantir a previsibilidade para o mercado, para o próprio governo, para o TCU e para outros órgãos da administração entenderem o que se passa e permitir que aquela centralização de ações ela deixe de ser discurso e passe a ser prática, né? Do ponto de vista prático, como funcionaria isso? Seria dentro dessa estrutura. Você pode voltar só um slide? Volta só mais um. Dentro desse rearranjo, né, dos normativos, pode voltar. A gente teria que estabelecer critérios, padrões de sustentabilidade e alimentar nesse processo de estudo, a questão dos estudos preliminares de contratação, né? Você, com estudos preliminares bem elaborados, você ir aí adicionando, obviamente, critérios de sustentabilidade, e a compra não é somente sustentável porque ela é ambientalmente correta, mas porque eu pensei do início ao fim, eu pensei no meu custo do produto a priori, mas eu também pensei a posteriori, o impacto que esse produto vai gerar de benefício para a administração pública, por mais que, eventualmente, no início ele tenha um custo maior.
A instituição da análise de risco, que o acórdão trata, né, muito, e capacitar o gestor, e aí eu quero, né, falar também aqui, palavras aqui do secretário Frederico, lá do TCU, que fala que as pessoas se assustam com essa palavra, análise de risco, né? Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. É você sentar, criar ali um brainstorming das possibilidades de risco que aquela contratação venha a oferecer e registrar. Né? Eu pensei nisso. Eu pensei no risco dessa contratação ou dessa aquisição. Né? Você deixar registrado ali para que a sua contratação tenha mais relevância e tenha mais sentido. E o estabelecimento de um termo de referência ao projeto básico, claro, carregado aí com os critérios de sustentabilidade. Daí você gera um planejamento de contratação, que aí você cria um costume, uma periodicidade anual para sinalizar para o mercado e para dentro do governo que ações o governo vai ter em relação a aquisições. Né? O governo compra muito, tem um poder de compra, que a gente já falou, e isso hoje não tem como eu saber hoje o que o governo vai comprar no ano que vem, como outro dia falaram, o que o governo vai comprar de tomate para o ano que vem. Né? O quanto de material bélico que as Forças Armadas vão comprar para o ano que vem. Né? O quanto de Errorex, quantos metros lineares, não sei se mede metros lineares esse negócio, mas enfim, quantas cartelinhas de Errorex a administração pública vai comprar. Não há como hoje ter gestão desses dados, porque esses dados não existem. Esses dados simplesmente hoje não existem. Na verdade, eles existem. Eles existem, mas eles estão nas nossas planilhas eletrônicas. Eles estão nos computadores dos senhores, nos computadores lá do planejamento, né, nos computadores da administração pública como um todo. E aí sim você consegue fazer um plano de gerenciamento com base nessas aquisições que foram registradas. Bom, e aí, outro desafio, né, a convocação da CISAP. É um tema espinhoso a CISAP, né? Estava conversando ali com um colega do TCU e ele, a primeira coisa que ele falou, tudo bem, Wesley, prazer, meu nome é Marcelo, né? Marcelo, e a CISAP? Bom, a CISAP, sem dúvida, é um desafio, né? Né, Kathleen? A gente tem opiniões diversas, né? Tem opiniões diversas. E recentemente a gente recebeu aí algumas encomendas da Casa Civil sobre questões de decreto. Não vou dizer o que, tá? Mas eu não posso falar. Mas a gente pretende, sim, revisitar a CISAP, né? Articular com órgãos que são parceiros, reformular. E vou adiantar uma questão em relação à IN. A possibilidade na nova IN de se criar comitês, né? Comitês específicos para tratar determinadas temáticas, né? E que não fragiliza a CISAP, de modo algum. Eu não sei qual vai ser o futuro da CISAP, antes que você queira me pegar no corredor, viu, Kathleen? O futuro da CISAP é algo que está sendo discutido, né? Mas um desafio é a convocação da CISAP para a apresentação de uma minuta de decreto, que é essa minuta que já está sendo gestada, e do modelo do plano anual de capacitação, de contratações. Né? A gente está chamando de contratações porque abarca tanto bem quanto serviço. E a apresentação disso a esse grupo, e aí a CISAP ela é composta ali por vários órgãos que podem colaborar e colaborar muito. Eventualmente a gente até faria um convite aí para a STJ, fazer parte aí também dessa discussão. E a minuta da IN já foi para consulta pública, ela encerrou em finalzinho de setembro, início de setembro, não me recordo bem. Tá? E isso, de fato, é um outro desafio que já está sendo enfrentado no âmbito das SEGES. Bom, a terceira etapa, pode passar, a implementação aí de boas práticas por meio de cadernos de logística. A gente está aí também já numa pactuação com o Tribunal de Contas para que todos os catálogos de cadernos de logística sejam remodelados à luz já da nova IN. Os cadernos serão modelos referenciais para contratações, já com diretrizes também permeando aí a questão da sustentabilidade. Tá?
Quanto tempo eu tenho ainda? Estou todo no meu tempo, mas eu me perdi aqui em tempo. Hã? Faltam 10? Muito bem. Quarta etapa, a contabilização e divulgação dos custos totais numa ferramenta que consiga dar publicidade para isso, porque eu acho importante relatar a minha experiência prática com o tema. Algumas ações que existiam e existem no governo, enquanto eu estava na área meio, né, hoje eu estou no órgão central, mas eu já fiz parte, eu já estive sentado ali numa diretoria, numa SPOA, numa estrutura onde a gente comprava, e muitas dessas ações a gente desconhecia, né? E olha que eu estou aqui no centro nervoso da capital. Eu estou aqui, eu faço parte da administração pública desde 2000, eu sou servidor público desde 2009, né? Então eu tenho 7 anos aí, pouco mais de 7 anos de experiência na área de administração pública. E algumas dessas ações eu desconhecia, simplesmente desconhecia. Então, isso é um desafio, né? Esse seminário aqui é fantástico para permitir que essa troca de experiências cresça e cada vez mais experiências positivas e relatos internacionais, experiências da própria administração pública, né, a própria experiência que a Kathleen vai compartilhar com os senhores e senhoras em relação à experiência do STJ, sejam divulgadas, né? Divulgadas, e não somente ações boas do ponto de vista da compra sustentável, não, mas também do normativo, né? Da contabilização do custo total da aquisição de um determinado bem, para que não haja receio de eu apontar uma aquisição e eu ter receio de contratar aquilo porque estou achando caro, porque o terceiro vai me pegar lá na frente. Não. Então, se você tem ali um fundamento, você tem ali uma especificação técnica, você tem ali um fundamento validado, um modelo referencial, padronizado, centralizado de ações, com órgãos que podem se juntar para fazer uma compra em escala, e isso vai permitir, sim, que dê segurança ao gestor para fazer determinadas aquisições. Segundo ponto é a padronização da descrição dos bens e serviços, acabei de falar. A centralização de compras, isso é algo que acaba que eu deixo, não falo muito sobre isso, porque eu vivo isso no dia a dia, mas não sei se todos conhecem a iniciativa do Ministério do Planejamento na Central de Compras. Existe um departamento hoje, dentro da SEGES, um nível de diretoria, no mesmo nível de diretoria do meu departamento, que pensa compra centralizada. Então, são grandes compras. Recentemente, nós estamos aí com um processo de aquisição, de contratação de uma empresa para fornecimento de transporte de passageiros aí do serviço público. Não sei se todos têm conhecimento, eu já vi alguns movimentando a cabeça. É uma aquisição inovadora, né, num porte grande, e eu não vou detalhar aqui, porque eu não teria, né, os detalhes aqui de todas as minúcias, né, do processo, mas vai permitir que órgãos que tenham contratos de terceirização com motorista, eventualmente com locação de veículos, migrem para esse modelo, encerrem seus contratos, migrem para esse modelo, e através de um aplicativo no seu smartphone, você solicite aquele veículo e faça o seu transporte e faça, ao final, a atestação do serviço, tudo de forma automatizada, e o pagamento com a descentralização do recurso para a central de compras. Então, esse modelo, não somente foi essa a iniciativa, outras compras já foram realizadas, não tenho a memória de todas aqui, mas essa é a que nós estamos vivendo hoje. Então, é possível mudar essa cultura hoje, né? O Ministério já está se estruturando, óbvio que os desafios são enormes, mas uma vez que você tem um registro, aí voltando para o que eu estava falando em relação ao plano anual de capacitação, de contratações, perdão, você gera aí uma base de dados importante para o planejamento da ação do Estado, do ponto de vista de previsibilidade para as ações e relevância daquilo que eu estou contratando. Então, se eu tenho, vamos aqui agora, né, vamos sair da Terra e vamos viajar comigo aqui para a Lua. Vamos ver, se a gente hoje tivesse uma ferramenta em que eu apertasse, porque eu não vou ter acesso aqui para mostrar para vocês, e que eu apertasse um botão e visse, né, fizesse uma curva ABC lá, ou um top 5, né, das aquisições que estão sendo apontadas como mais relevantes
Do ponto de vista do gasto, ou do ponto de vista da importância, enfim, aí tem vários, você pode estabelecer vários critérios. Se você consegue fazer isso e colocar isso na mão de uma central de compras e ela conseguir especificar isso, trazendo critérios padrões de sustentabilidade, trazendo estudos técnicos, fazendo uma análise de custo total, né, do ciclo de vida, uma análise do custo total até o fim do desfazimento, você consegue fazer uma compra muito mais eficaz, mais eficiente e reduzindo a possibilidade de ter problemas, né, com a prestação de contas, enfim, uma série de outros benefícios. Bom, o último item eu já acabei de falando, que é a viabilidade da análise de ciclo de vida por uma estrutura centralizada que faria esse estudo de ciclo de vida do produto, né? A quinta etapa é o que nós estamos também fazendo lá, é um outro desafio, que é esse desenho. Lembrou um circuito eletrônico, né? Está bem diferente aí. Mas é basicamente a revisão do catálogo, né? A qualificação, descrição dos itens do catálogo, de modo que você consiga criar uma metodologia e enxertar no catálogo critérios de sustentabilidade. Eu fui outro dia numa reunião com um órgão internacional, e eles foram, né, perguntando sobre as ações do governo. A gente mostrou diversas ações eletrônicas, né, iniciativas eletrônicas inovadoras de controle do gasto, de painel de informações. Quantos conhecem aqui o painel de compras do site do planejamento? Ninguém, gente? Vou ter que abrir aqui o painel de compras para vocês conhecerem, que aí eu já mato tudo de uma vez só, né? O painel de compras, ele mostra números interessantes. Então, um dos números que eu vi aqui rapidamente foi esse número de aquisições de processos de compra. Eu peguei rapidamente nesse painel. E quando eu mostrei esse painel, foi fantástico. As pessoas se vislumbram, né? Se ficam vislumbradas, né, com as informações que tem ali no painel. Mas aí eu fui pegar uma informação ali dos processos de compra. Escuta essa, Kathleen. Processos de compra com itens com critérios de sustentabilidade. De 27 bi em 2016, que eu acabei de relatar, apenas 0,83% levam em consideração itens com sustentabilidade, né? Sei lá se eles estão registrados correto ou incorretamente. O catálogo não permite essa ainda, tá? Espero que antes que eu saia do Delog eu consiga incorporar esses critérios, mas ainda o catálogo não permite a inserção desses critérios de forma segura. Ele permite sim, mas não de forma segura e com qualidade. Então é preciso revisitar esse processo de, como eu falei, não sei se você pegou, são 250 mil itens no catálogo, não há humano na Terra que consiga dar conta de um negócio desse tamanho, né? Exatamente, juntar em nichos, é isso? Bom, e passando esse desafio, né, a gente, qualificando esse cadastro, criando critérios de sustentabilidade, a gente permitia aí a análise do gasto público, né? Quanto eu estou gastando com água? Pasmem, hoje eu não sei. Nós não sabemos. Impressionante. O quanto eu consumo físico e financeiro de energia, né? Para eu pegar essa informação, eu tenho que fazer um malabarismo assim fantástico dentro do CIAF, dentro de estruturas de informação, cruzar CIASG com CIAF e tentar ali chegar com um número que seja mais aproximado, que eu não sei se vai ter muita acuracidade. Mas tendo essa qualificação do cadastro, que é o que nós estamos propondo, a gente vai conseguir chegar na análise do gasto público, né? Padronização de objetos, né? E a otimização de pesquisa de itens, né? Quantos aqui já tentaram pesquisar alguma coisa no site do Comprasnet, né? Então tem lá no acórdão, né, dos nossos colegas ali, uma questão de pesquisa de... Parece uma coisa bem simples, mas a experiência do usuário com a pesquisa de itens no nosso site do Comprasnet inviabiliza qualquer tentativa de permanecer no site, no próprio site. E aí você cria o quê? A necessidade de criar um outro item. É impressionante. E a vinculação real ao edital. Isso é interessante falar rapidamente, já estou terminando. Hoje, você especifica algo no termo de referência,
aquele processo segue para o jurídico, vou encurtar a história aqui, ele é especificado, tal, sobe para o jurídico. Quando aquilo vai para o edital é formulado e vai para a internet, pasme, aquele item que está ali no edital não corresponde ao que está dentro do nosso catálogo de materiais. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho o número exato aqui, mas são mais de 80 milhões de reais de compras de âmbula. Eu conversei isso uma vez com o Frederico lá do TCU. E alguém sabe o que é âmbula aqui? Âmbula. Sempre tem um que sabe, né? Âmbula é um objeto litúrgico para colocar a hóstia na liturgia católica. E aí você pensa que um processo de aquisição para âmbula com esse volume é algo que contraria qualquer senso comum, né? Então, você vê que ali... Aí Wesley, aí me perguntaram, né? Wesley, por que âmbula? Porque âmbula simplesmente é o primeiro item do catálogo. Fica mais fácil. A pessoa clicar lá no A. A âmbula. Basicamente por isso, né? Então, é preciso revisitar o catálogo. Bom, aí eu não vou falar aqui, já acabei... Pode passar para o próximo? Já falei sobre esses itens, né? Detalhamento excessivo, a pesquisa, a questão da pesquisa, métricas que precisam ser reformuladas, o edital passa a ter um descasamento, né, com os itens, e é preciso criar métodos técnicos para ter a representação no edital daquilo que de fato tem lá no CIASG, em relação ao catálogo. O projeto explanado sustentável, a sexta etapa, a gente revisita, pode passar mais um? É a sexta etapa, não vai dar tempo de eu falar muito sobre ele, mas ele está sendo repensado. Tem uma discussão interna aí entre SOF e SEGES para, acho que a gente comentou contigo naquele dia, né, Kathleen, da necessidade da gente absorver o projeto e de repente, fechar o projeto, né? O nome já diz, né? Projeto, né? Então, fechar o projeto e projetar para frente outras iniciativas e ter aí o resultado que é isso aqui, ó. Quanto eu previ na parte laranja, gente, isso aqui é um sonho, né? Quanto eu previ lá no meu plano e quanto eu executei, né? Quanto eu estou acima ou abaixo, ou aquém ou além daquilo que eu previ. Esse é o resultado que a gente espera alcançar. Obviamente não é simples assim, tem todo esse processo e esses desafios que serão enfrentados. Pode passar duas vezes aí, mais uma. Bom, com a avaliação quantitativa e qualitativa dos gastos, controle de custos desde o início, né? Enxertar o PLS dentro da fase de planejamento, lá no início do processo, para que as aquisições tenham, de fato, essa cultura do planejamento. Bom, gente, por fim, fica aí o nosso contato. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos aí um ótimo seminário e um bom proveito aí no restante do dia. Obrigado.